Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radica e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Marques. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Augusto, graduando de Saúde Pública aqui da Universidade de São Paulo, e esse é mais um episódio do podcast Memórias que Falam. Bem-vindos a todas as pessoas que nos acompanham. Sem vocês, nós não conseguiríamos fazer este programa. Então, muitíssimo obrigado. Hoje, um episódio mais do que especial com a professora Ieda Duarte. Muito bem-vinda, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão nos ver. Olá para todo mundo. Obrigada, Augusto, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, que eu espero que seja uma troca muito gostosa de se fazer. Nós que agradecemos e torcemos também por essa troca muito bacana entre a Faculdade de Saúde Pública e um pouquinho do curso de Geronto, não é? Nós precisamos falar. Um pouco do curso de Geronto, um pouco da história da escola de enfermagem, um pouco do hospital universitário, um pouco de tudo. Um pouco de tudo é melhor ainda, né? Falando em um pouquinho de tudo, professora, a senhora é formada em enfermagem pela Escola de Enfermagem aqui da USP, tem pós-graduação, mestrado e doutorado, pós-doc aqui na saúde pública, correto? Conta um pouquinho para a gente da sua carreira e um pouquinho de como surgiu, depois, se a senhora puder, como surgiu o curso de Geronto aqui dentro da universidade. Bom, talvez se a gente tiver uma semana para contar tudo, a gente vai ficar aqui. Não, é brincadeira, gente, vou fazer isso rapidinho. Bem, eu sou enfermeira de formação, eu estudei e depois, hoje sou docente da Escola de Enfermagem da USP. Dessa progressão, hoje, atualmente, desde 2023, eu sou diretora do Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário da USP. Então, na área de enfermagem, essa foi a linha que a gente conduziu. Agora, e a Ieda sempre gostou de idosos. Eu fui criada pela minha avó, e eu tinha um carinho muito especial com ela. Ela era uma pessoa bem... aquelas vó matriarcas, aquelas vó telenonas, assim. Mas eu gostava muito dela, ela que cuidava de mim, cuidou de mim a vida inteira. A minha avó demenciou, isso nos anos 80. E nos anos 80, a gente não tinha nada em relação à demência, absolutamente nada. Era um vazio, um desconhecido em termos de assistência, de cuidado, de serviços. Claro que existiam as pesquisas, é claro que isso na academia se discutia outra coisa, mas eu nem na academia, eu só era uma aluna, né? Eu ainda nem tinha entrado na faculdade, foi depois. E aí... eu prometi para mim, minha avó faleceu disso e achei que ela não foi adequadamente assistida. Eu prometi para mim mesmo que eu ia trabalhar para que outras famílias não passassem por isso, porque é muito triste você ver alguém que você gosta e que é muito importante para você ter uma doença qualquer e você não encontrar os recursos adequados para poder assistir. Então, prometi para mim mesmo que eu ia trabalhar com isso. Muito bem. Aí fui fazer enfermagem, me formei, e desde sempre eu trabalhei com o cuidado, procurei sempre trabalhar com o cuidado das pessoas idosas, com os cuidadores familiares, tem toda uma história em relação aos cuidadores, etc., a construção da profissionalização dos cuidadores, e assim foi, né? E aí, dentro da escola de enfermagem, eu fui gradativamente construindo essa área de cuidado à pessoa idosa. Quando foi em mais ou menos 2002, 2003, a USP resolveu, na época, né,
o reitor da época, resolveu criar o Campus Leste, o campus da USP Leste. E eu fui procurada por duas assessoras da reitoria que vieram me perguntar se você pudesse criar um curso voltado para idosos, para envelhecimento, considerando o envelhecimento da população, você acha que isso seria bom? Perguntou para a pessoa errada, né? Eu falei assim, eu acho, né? Eu acho que seria ótimo. Ela falou, você toparia fazer? Eu falei, claro, né? E aí foi assim que nasceu o curso de geronto. No começo, ele era para ser assim como as engenharias, eu tenho engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia civil, né? Eu tenho diferentes engenharias. No começo, eu pensei que o curso pudesse ser um curso de enfermagem gerontológica, de cuidado à pessoa idosa na área de gerontologia, mas não podia. Por questões legais não poderia ser assim. Então eu falei, então tá, então vamos fazer um curso de gerontologia voltado para a gestão do cuidado da pessoa idosa. E foi assim que nasceu o curso de gerontologia, que é hoje, ele começou a primeira turma em 2005, então hoje ele tem 20 anos, né? Já várias turmas formadas, ainda num processo de identidade de informação, mas que já tem outra, depois que a USP foi o primeiro a ser criado, depois veio São Carlos, e isso tem progredido, a gente tem essa experiência fora do Brasil também. Mas isso eu tenho um carinho muito grande por isso, porque essa foi uma construção do nada, né? Do novo. E o novo incomoda. O novo sempre incomoda. As pessoas têm muito em relação a isso. Mas, assim, nessa construção, em 2002, eu fazia assessoria para o Ministério da Saúde na área de idoso, né? Trabalhei com a caderneta do idoso, trabalhei com o caderno de envelhecimento de saúde. Por muitos anos eu fui assessora do Ministério da Saúde. E aí eu tive a possibilidade de fazer um projeto. O projeto será que nós capacitarmos os recursos humanos de uma determinada área em gerontologia vai melhorar o cuidado? Né? Então, como eu sou enfermeira, eu propus fazer um curso de especialização em enfermagem gerontológica que envolvesse o hospital universitário e o entorno do hospital universitário, as unidades básicas na época. Isso foi em 2002. 2001, 2002. Aí eu fui aprovado esse projeto pelo Ministério e fui implantar. E aí eu tinha que escolher o lugar. Na minha cabeça, faria no Hospital Universitário. Então, eu fui ao Hospital Universitário conversar, porque assim, a diretora de enfermagem do Hospital Universitário é sempre uma docente da escola. Então, eu fui lá conversar com a professora Raquel, na época, que era a diretora do hospital. E ela falou para mim, Aida, ótimo, vai ser ótimo, mas você vai ter que falar com a superintendência, né? Falei, tá bom, vamos lá, né? E aí, a superintendente do Hospital Universitário naquela época era a professora Maria Lúcia Lebrão, que era daqui da Faculdade de Saúde Pública, né? Foi assim que eu a conheci. Aí, quando eu cheguei, eu fiz a proposta para ela adorou a proposta, me liberou para que eu fizesse lá e me convidou para trabalhar com ela no SAB, que é o Estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. O SAB, ele tinha nascido em 2000 como um projeto multicêntrico, que era para estudar o envelhecimento da América Latina e Caribe, um projeto da Organização Pan-Americana de Saúde, porque, né, isso há 25 anos atrás, o envelhecimento nessa região estava muito, muito rápido, como é até hoje, e nós não tínhamos condições assim, a gente não melhorou o país para justificar o envelhecimento. Mas por isso que a Parro queria entender o que é que estava acontecendo. E o professor Rui Laurenti, também daqui, ele tinha sido convidado para coordenar o projeto. Então ele aceitou, trouxe e entregou esse projeto nas mãos da professora Maria Lúcia para que ela tocasse. A professora Maria Lúcia era do Departamento de Epidemiologia. Ela nunca tinha trabalhado com idosos, ela era epidemiologista, mas ela nunca tinha trabalhado com idosos. Quando eu fui falar com ela, para ela isso foi ótimo, né? Porque eu vinha com a bagagem da questão do envelhecimento. E aí nós fizemos uma parceria que durou uma vida, né? Isso, uma parceria que durou até 2016,
porque em 2016, infelizmente, ela faleceu. Mas eu trabalhei com ela no Estudo Sabe e hoje sou a coordenadora de estudo. Quer dizer, eu já vim coordenando com ela como vice-coordenadora enquanto ela foi viva e depois passei a ser coordenadora do estudo e sou coordenadora dele até hoje. Que ótimo, Então professora. eu fiquei aqui na faculdade 22 anos, né? Então tem isso. A senhora falou do curso, da criação do curso de geronto. Uhum. Hoje em dia nós temos o gerontólogo, Isso. não é? Que ele é uma pessoa formada no curso de gerontologia. O bacharel em gerontologia. O gerontólogo hoje já é uma profissão reconhecida. Então, ele Foi está em reconhecida, processo de reconhecimento. Ok. Isso, ele está tramitando o processo de reconhecimento. Esse é um trabalho Uhum. passo a passo, né? Você tem um trabalho árduo em relação a isso. O problema o que impede um pouquinho, o que lentifica, não vou dizer que impede, não é pela palavra correta, mas talvez lentifique esse processo, é que você tem também os tecnólogos em gerontologia. Então, existe uma certa disputa entre tecnólogos, que é um curso... ele é um curso de técnicos, na verdade, né? E os gerontólogos. Então, existe uma certa disputa e existe um meio político que interfere nisso. Mas isso tem avançado e creio que isso logo será resolvido. Essa resolução é muito importante, porque até mesmo nós vamos precisar de cuidadores, de gerontólogos no futuro, porque a população hoje brasileira, como a senhora falou, só está envelhecendo. Inclusive, 80 a mais, eu acho que é a que mais envelhece. Não é? Conta um pouquinho pra gente. Então, parece estranho, né? Você dizer assim, a população que mais cresce é a que tem 80 anos e mais. O que acontece? Ele nasce, ele brota, né? Brota, assim. Gremlin, né? Jogou água. Jogou água, cresceu. Não, essa é uma questão, vamos entender, né? O próprio envelhecimento, ele é resultado de algumas coisas. Diminui o número de nascidos, né? O número de crianças que nascem, diminui a mortalidade, então eu nasço menos, porém quem nasce vive mais, e vive mais por muito tempo, né? Aumenta a expectativa de vida que a gente fala. Então isso quer dizer o quê? Que quem nasce hoje, quem nasce, espera viver 75, 76 anos, né, em média. Mas eu tenho centenários, não é isso? Então o que significa dizer? Que significa dizer que se ele chegar aos 60 anos, homens e mulheres, aos 60, existe ainda uma diferença entre homens e mulheres, ele espera viver mais 20, mais 30 anos. Então, o que acontece? Como as ciências da saúde, não é só a medicina, o cuidado à saúde, em geral, melhorou, avançou, não sei se melhorou, ali avançou. Então, hoje não se morre do que se morria antigamente. Não quer dizer necessariamente que as pessoas vão ter uma boa qualidade de vida. A gente precisa trabalhar por isso. Mas as pessoas vão viver muito, tá? Então, por que eu tenho muitas pessoas com 80 e mais anos? Porque elas estão sobrevivendo. E muitos estão muito bem. Recentemente eu soube de uma senhora que eu quero conhecer, que ela tem 100 anos, ela completou 100 anos, e ela, além de ler um livro por semana, ela, como tem uma artrose, né, que é limitante para o movimento fino, assim, então para segurar um lápis, uma caneta, ela aprendeu a jogar palavra cruzada, fazer palavra cruzada no celular, porque ela adora fazer palavra cruzada, então ela foi aprender a fazer palavras cruzadas no celular. Ela tem 100 anos. Né? Ela é absolutamente analógica, mas se interessou, foi atrás, está ótimo, mora num sobrado, dorme no quarto em cima, etc. Quer dizer, é possível que a gente chegue nas idades mais longevas com boa qualidade de vida. Para isso, a gente tem que trabalhar durante toda a vida. Eu não tenho que trabalhar o envelhecimento quando eu fico velho. Né, quando eu alcanço 60 anos e mais. Não, eu tenho que trabalhar o envelhecimento desde o nascimento da criança, para que ele, durante a vida, tenha uma boa condição e alcance as idades mais longevas em melhores condições. Com certeza. E alguns dessas pessoas da população idosa não vão chegar a 80 anos, 100 anos, com uma boa, pelo amor de Deus, né? Eu vou falar boa, bem entre aspas. Boas condições funcionais, pronto. Obrigado, professor. Isso. Boas condições funcionais, não vão chegar. Por isso que é importante hoje a gente olhar para a população que está cuidando da população idosa. Isso. Por isso que é necessário essa
essa formalização de uma profissão, uma formalização desses cuidadores, porque com esses cuidadores formalizados e em sociedade, a gente consegue cuidar melhor dessa população. Você está falando uma coisa bastante importante, Augusto, assim, que as pessoas precisam ter muita atenção. Eu não preciso só de cuidadores, porque talvez eu não envelheça tão bem, preciso de alguém que cuide de mim. Aí a expectativa do latino-americano, isso é uma coisa muito nossa, quem vai cuidar de você? Minha família vai. A minha família vai cuidar de mim. E hoje quem cuida, essencialmente no país, é a família, de algum jeito. Então alguém tem que parar de trabalhar ou parar de estudar para poder cuidar de alguém. Crianças cuidam de outras pessoas, então velhos cuidam de velhos. Então é uma realidade isso. Não a mais adequada, mas é o que nós vivemos. O que vai acontecer? Com a progressiva diminuição da natalidade que está já impactando em muitos lugares, e aqui também, daqui a pouco, quando eu falo daqui a pouco, é daqui 20, 30 anos, isso em termos de história é nada, eu não vou ter gente para cuidar. Em termos de família, as famílias são nucleares, então tem o pai e a mãe que hoje optam por não ter filhos. Ou quando tem, os filhos foram estudar fora, foram cuidar da vida em outro lugar. Então, eles não estão, como antigamente, presentes na casa. Essas pessoas tinham 5, 10, 15, 20 filhos. Né? Hoje isso não existe mais. Quando ele tem um, é muito. Estão substituindo pelos bichos. Eu não tenho nada contra isso. Eu adoro animais. Mas existe um impacto disso em termos de futuro. Então, a gente precisa pensar para quem precisar. Quem vai cuidar? Parece um soneto aqui agora, ficou rimando. Mas é verdade. Então, a Política Nacional de Cuidados, quando discute, que acabou de ser lançada e está nesse processo de aprovação, informalização, etc., ela está muito olhando o meio, das pessoas que cuidam, que trabalham, etc. A gente precisa olhar a ponta. Na ponta, as pessoas idosas estarão lá. Mas ele vai envelhecer bem. Hoje, o nosso retrato graças a Deus, 75% da população brasileira, dos quase 33 milhões de pessoas do nosso país, 75% delas são independentes, tá? E são funcionais. Pode ter alguma limitação, mas eles conseguem dar conta da vida. São autônomos e independentes. Mas eu tenho lá quase 25%, quase um quarto da população, que precisa de mais ou menos cuidado. E ele pode ou não ter pessoas que cuidem dele. Então, eu tenho que olhar para isso. No SAB, né, o estudo que eu coordeno hoje, o que a gente tem visto? Que a gente estuda as diferentes gerações. Então, quando o SAB começou, eu tinha um grupo de 60 a 64 anos, aí quando a gente foi em 2006, 2010, 2015, etc., essas pessoas, tinha passado um período, né? Então não tinha mais gente de 60 a 64. Então, a gente incluiu amostras representativas dessa faixa etária. Daí quer dizer que a gente tem amostras de antes da guerra. A guerra é sempre um marco, né? Antes da guerra, durante a guerra, logo após a guerra e o que a gente chama de anos dourados, né? Do baby boomer, aquela coisa toda. Quando a gente olha para essa população no transcorrer do tempo, o que a gente vê? Que a última coorte que a gente analisou, que é a mais nova, a minha, uma antes da minha, né? Ela está chegando aos 60 anos com incapacidades. Mas ela vai viver. Ela vai viver 70, 80, 90, 100 anos. Como é que ela vai chegar aos 80? Quem vai ajudá-la? Quem vai cuidar dela? Então, quando a gente discute cuidadores, a gente está falando de uma necessidade populacional. Tá? Infelizmente, muita gente trabalhou para a profissionalização dos cuidadores, mas esse projeto, quando alcançou, né, todas as aprovações, porque para chegar a virar profissão é uma novela, né? Foram mais de 25 anos de trabalho, mas quando ele chegou na mesa na época, o presidente, que era o presidente Bolsonaro, ele vetou. Tá? Isso fez com que tivesse que voltar tudo para trás e começar do zero de novo. Então, agora começou de novo e vamos ver. Esperamos, pelo menos, que isso não demore mais 25 anos, porque a população não vai demorar tanto. Ela dá jeitos, né? Eu já tenho empresas de cuidadores, eu já tenho programas públicos, como o PAI, o Maior Cuidado em BH, etc., que trabalham com cuidadores comunitários. Eu já tenho isso, só que eu não tenho uma regulamentação. Eu formo do jeito que eu quiser, eu supervisiono do jeito que eu quiser, cada um faz. Tem pessoas sérias que fazem direito, tem pessoas
infelizmente não tão sérias, que não fazem tão bem. A nossa preocupação é quem precisa de cuidado precisa ser bem cuidado. E essa relação é dual. O cuidador está dentro da casa com a pessoa a ser cuidada, ninguém está olhando. Tá? Então eu preciso garantir que essa pessoa seja bem informada, bem orientada, bem acompanhada e possa garantir um cuidado adequado para quem precisa. Sim. Esse não regular, ele só traz mais atravessamentos e mais violência para todas as pessoas que possam estar envolvidos com essa população. E isso precisa ser revisto, precisa ser com urgência, com cuidado, né? Porque quando a gente fala da população idosa, a gente está falando de autonomia, que a gente busca autonomia, a gente busca independência para essa população. E eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho sobre essa diferença entre autonomia e independência da população idosa. Esses são conceitos que, didaticamente falando, às vezes eles são confundidos. Quando você pega alguns livros, às vezes se confunde. É importante que as pessoas façam essa diferença. Autonomia significa que eu mantenho o meu poder de decisão, tá? E independência significa que o que eu decidi fazer, eu vou conseguir fazer sozinho. Então, eu vou dar um exemplo bastante simples. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho uma osteoartrose de quadril, né? De vez em quando ela me dá uma dor na perna feia, dá uma certa limitação, etc. Isso me impede de fazer as coisas? Não. Eu me adapto e mantenho a minha independência, eu sou capaz de fazer as coisas sozinhas. Mas vamos supor que isso evolua de uma forma ruim, né? Assim, é próprio do problema. Talvez eu tenha que fazer uma cirurgia, né? E para fazer uma prótese, etc., no futuro, não sei que futuro. E daí talvez eu precise, por algum tempo, de uma cadeira de rodas, ou de ajuda para um banho, de ajuda para me vestir, para me mobilizar, para levantar e sentar, etc. Por quê? Porque vai fazer parte desse processo. Pode ser que eu me recupere bem, pode ser que eu precise dessa ajuda permanentemente, depende. Né? O fato de eu precisar de ajuda para fazer essas coisas, levantar da cadeira, tomar um banho, me trocar, tira de mim a capacidade de dizer que hora que eu quero tomar banho, o que é que eu quero vestir, aonde eu quero ir. Não. Então, eu sou capaz de controlar a minha vida, mas eu preciso de ajuda. Tá? Então, eu negocio com quem me ajuda, como é que a gente vai fazer isso do melhor jeito? Se alguém estiver ali para me ajudar, ele vai comigo trabalhar a construção deste plano de cuidados, deste melhor cuidado. Então, quer dizer que eu posso ter um quadro de mais limitação funcional, mas isso não significa que eu perdi a minha autonomia. As pessoas confundem. Então, se eu tenho que cuidar do outro, porque ele precisa do meu cuidado, eu decido que hora ele vai tomar banho, que hora ele vai vestir, que hora que sei o quê, que roupa ele vai pôr, se ele vai ou não vai comer isso, se ele vai na casa do outro. Eu decido a vida dele. Então, eu tiro a vida que ele tem. Eu não posso fazer isso. Isso é errado. Então, a gente não pode misturar autonomia com independência. Eu posso ter as duas coisas caminhando juntas, eu posso ter as duas coisas caminhando em paralelo. O que eu tenho que garantir por maior tempo possível é que a pessoa mantenha a sua autonomia, porque é ela que manda na vida dela. E eu não tenho direito de tirar isso dela. Né? Com certeza, essa autonomia é extremamente importante até para a saúde mental da pessoa. Claro. Né? Falando em saúde mental, a senhora falou de cuidadores, né? A gente falou um pouquinho agora um pouquinho antes de cuidadores. Normalmente, a família, como a senhora pontuou, e normalmente é a mulher. Então, essa população acaba ainda mais sendo subjugada, violentada por fatores de gênero, raça, cor, orientação. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente qual é o problema da gente colocar, explanar um pouquinho mais de como a gente tirar a pessoa da vida dela e colocar ela cuidando de uma outra pessoa sem preparo nenhum, às vezes. Então, vamos entender. Assim, tem várias coisas envolvidas na sua pergunta e se eu não for no caminho que você está esperando, você me puxa de volta, tá? Então, assim,
Dentro de um contexto familiar, assim, eu trabalhei com cuidadores a minha vida inteira. Então, toda vez, por exemplo, não é em nível, quando você está no hospital, hoje eu estou de volta no hospital, mas assim, quando eu acompanhava os alunos no estágio no hospital, eu trabalhava com isso, a gente fez um programa de alunos de atendimento domiciliar, na época, antes de começar o home care e tudo mais. Então, quando você está no contexto hospitalar, a pessoa veio por alguma razão, precisou internar. Talvez ela saia com uma limitação que ela não tinha quando veio. Então você mudou o contexto. Ela vai voltar para a casa dela precisando de cuidado. As famílias, em geral, não esperam que isso aconteça. Tá? Então, por mais que isso venha gradativamente acontecendo. Então, de repente, você precisa de um cuidador. Aí você faz aquela histórica reunião de família, e aí você pergunta assim, bom, gente, a gente precisa saber quem é que vai cuidar do seu fulano, para que a gente possa dar umas orientações, fazer um acompanhamento, etc. Aí, assim, com muitas famílias é assim, a família inteira reunida, né? Você tem 1, 2, 3 filhos e tal, fala, ai, fulana. Tá. Ela olha e fala, bom, é porque eu. Né? Porque você é mulher, porque você mora na casa da mamãe, porque é isso, porque é aquilo. Então, todas as famílias, elas têm essa é muito comum, tá? Então, as pessoas elegem quem vai ser o cuidador familiar, que não necessariamente é o melhor cuidador. Então, a gente sempre tentou trabalhar, tenta-se até hoje, trabalhar com o contexto. Pode ser que essa seja a melhor pessoa para cuidar, mas ela não vai cuidar sozinha, ela precisa da ajuda de outros, porque senão ela vai estressar, ela vai descompensar, ela vai adoecer. Tem uma série de coisas envolvidas com isso. Quando você lida com algumas coisas mais específicas, ou populações mais vulneráveis, ou populações mais diferenciadas, que historicamente têm uma história de vida diferenciada, nem sempre isso é igual. Como a gente estava conversando antes de gravar, por exemplo. Na época da AIDS, né? Na época dos anos 80, tal, quando foi aquele boom da AIDS, etc., nós tínhamos uma população LGBTQIA+, que, infelizmente, ficou muito vulnerável à questão da doença. Eu não tinha o tratamento que eu tenho hoje. Hoje as pessoas têm esse cuidado de longa duração e estão vivendo bem, graças a Deus. Mas naquela época morria-se muito. Né? E as pessoas precisavam de muito cuidado. A lógica é quem vai cuidar. Né? Aí por quê? Porque aí você tinha as questões que envolviam as relações, as famílias não aceitavam, e aí foi aí que começou a se criar uma ideia de cuidado comunitário. Então as pessoas que se identificavam começaram a se reorganizar para cuidar uns dos outros. E foi muito bom, tivemos experiências muito positivas em relação a isso. Nessa mesma linha, hoje, por exemplo, a gente discute isso pode ou não ter sido uma construção mais fácil ou mais difícil dentro da vida das pessoas ou da vida das famílias. Quando as pessoas envelhecem, talvez ele precise de cuidado, mas talvez ele não tenha mais uma família de sangue, que a gente diz, né? Tão próxima. Então, quem vai cuidar dele? Bom, talvez se ele tiver um companheiro ou uma companheira, isso aconteça. E se ele não tiver? Ele vai para uma instituição? Pode ser. E que instituição será essa? Tá? A gente vê isso dentro dos hospitais. Um exemplo banal. Se eu for cuidar de uma pessoa que é transgênero e hoje ela entrar num hospital público, os hospitais públicos normalmente não, assim, eles têm, mas são reservados para outras coisas, apartamentos ou quartos particulares. Essa pessoa, geralmente isso é reservado para os isolamentos ou para algumas coisas, cuidados paliativos, algumas coisas mais específicas, porque eles são em número reduzido. Quando uma pessoa, eu só estou dando um exemplo, ela tem uma identificação pessoal, aí eu tenho uma enfermaria que, tradicionalmente, ela vai ser masculina ou feminina. Onde eu vou colocá-la? Né? Para mim, eu vou colocá-la onde ela achar que ela tem que ficar. Sim. Será que isso vai ser facilmente trabalhado com quem estiver lá? As outras pessoas? Os acompanhantes dos outros pacientes. Então, essas são situações que precisam ser conversadas institucionalmente. Nas instituições de longa permanência, muitas delas, ainda hoje, têm um péssimo comportamento em relação a homens e mulheres, separam homens de mulheres. Então, nessas situações, para onde ele vai? Né? Como é que vai ser isso? Então, a gente tem que evoluir a sociedade. A gente hoje nós temos diferentes pessoas com diferentes comportamentos. E ao envelhecer, essas pessoas continuam sendo elas mesmas. E elas precisam ser respeitadas. E nós, sociedade,
que não estamos com essa idade ainda, mas chegaremos lá, temos que fazer essa construção para que ela seja benéfica para todo mundo. Com certeza, até mesmo já ouvi casos de pessoas trans que tiveram que usar roupas não de acordo com a sua escolha. Com a sua escolha. Isso. E é mais uma violência que essa pessoa idosa, essa pessoa já puída passa, né? Isso, exatamente. Quando a senhora falou de sociedade, eu queria saber qual que é a importância da gente como sociedade um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, qual a importância da população, da sociedade em discutir a saúde da população idosa? Veja, o envelhecimento atinge todas as pessoas. Na hora que eu vou discutir a questão, eu estou dizendo que a gente tem que fazer uma construção que é para todo mundo, tá? Então, eu sei, a gente sabe que eu não vou ter pessoas para cuidar, então eu tenho que começar a criar uma coisa que se chama cuidado comunitário, uma responsabilidade da comunidade pelo bem-estar de todos, crianças, adultos, idosos, porque nós não temos essa tradição, tá? Essa coisa solidária, nós somos solidários mais ou menos, né? Nós somos solidários nas crises, nas desgraças, né? Assim, aí eu vou lá, ajudo, vou dar um exemplo da pandemia. Na época da pandemia, o que é a pandemia do Covid, né? O que aconteceu? As pessoas, qual era a ordem? Velho fica em casa. Essa era a ordem. Velho fica em casa. Tá. Mas se o velho mora sozinho, ele tem, provavelmente, múltiplas doenças, precisa de um monte de remédios, tem que comer, etc. Se ele mora sozinho, como é que ele fica em casa? Ele pede pelo celular. Ele é analógico. 30%, ou com muita evolução, pós-pandemia, 35%, estourando por cento da população idosa consegue mexer no celular. Essa senhora de 100 anos que eu falei é um exemplo, é uma fora da curva, né? A maioria não faz isso. Então, o que ele fazia? Ele saía. Nós fizemos o Sabe Covid 2022. Então, ele saía, punha a máscara, saía de casa para comprar comida, para comprar remédio e tal. Então, então você perguntava, se mantinha as restrições? Mais ou menos. Aí, por que você não mantinha? Porque eu tinha que fazer, eu não tinha quem fizesse, né? Aí se criou aquele movimento de, não sei se mora em prédio ou não, mas assim, vários prédios fizeram isso. Se você tiver um vizinho que é idoso, que tem que ficar em casa, pergunta se ele precisa de alguma coisa, você compra e traz para ele. Então, esse movimento foi criado, muitas coisas foram feitas em relação a isso, foi ótimo. Então, se estimulou um comportamento solidário, comunitário, para a população mais vulnerável naquele momento, que eram as pessoas mais idosas, principalmente que eu só tinha idoso na casa e idoso morando sozinho. Aí eu me lembro de um aluno, né, na faculdade, que a gente estava conversando sobre isso, ele falou, passado um tempo, né, a pandemia já estava mais ou menos indo para o seu controle e tal, aí ele virou, então, professora, na época eu me dispus a ajudar o jovem, eu me dispus a ajudar, etc. Mas aí agora ela me pede sempre. Aí eu falei, ué, e qual é o problema? Né, ela te vê como uma pessoa amiga. Não, mas agora me atrapalha. Ou seja, eu não desenvolvi um espírito solidário. Eu fiz naquele momento. E ponto. Quer dizer, eu não tenho este olhar do outro. Recentemente mesmo, faz uns 15 dias, eu estive em Portugal num trabalho que nós fomos fazer lá, e lá eles têm um projeto que eu achei bem interessante, a gente está querendo trazer aqui para a universidade. De repente a gente faz uma parceria, quem sabe? Ele se chama Projeto Radar. Tá? O que é o Projeto Radar? Você pega na comunidade as coisas, os serviços, onde vão as pessoas idosas com frequência. Onde vai com frequência? Farmácia, mas supermercado dos idosos, né? É verdade isso. Ele vai na farmácia, os que têm bicho vão no pet shop, eles, aqui do Brasil, eles vão comer no quilo, ou seja, né? Vamos olhar para o nosso contexto. Tem alguns lugares que frequentam, vão na padaria, que ele frequenta com mais frequência. O que é o radar? Você trabalha os serviços. Então, você conhece as pessoas, ele vai sempre lá, ele conhece as pessoas, etc. Então, ele começa a prestar atenção. Então, na hora que ele vê, por exemplo, a pessoa não veio. Nossa, ela não veio aqui essa semana. Ele liga para uma central e fala, olha, o seu fulano que vem aqui toda semana, essa semana não apareceu. Aí o radar vai lá e vai ver se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa, por aí vai. O que isso faz? Faz com que a comunidade tenha um olhar, comece a enxergar, porque o velho é invisível. Sim. Eu tenho muito idoso, mas o velho é invisível. E quando a gente vê, a gente infantiliza muitas vezes. Muitas vezes, é um horror isso. Então,
eu vou começar a olhar para ele de um jeito diferente. Eu vou começar a me ocupar disso, eu vou me preocupar com isso como sendo isso uma responsabilidade. Então, o envelhecimento da população é uma responsabilidade de todos nós. Tá? Para que a gente construa um envelhecimento bem bom, tem que ser uma participação coletiva. Não é só o Estado, é também o Estado, é também a sociedade, é também as famílias. E a gente precisa trabalhar junto. Sim, essas redes são de extrema importância. Eu lembro que a senhora comentou realmente na aula do Projeto Radar. Mas falando dessas redes, desses cuidados, dessa importância da gente trabalhar como sociedade, por onde as pessoas idosas podem acessar, por exemplo, serviços do nosso sistema único de saúde? Qual seria a porta de entrada para essa população? O que é construído é que a porta de entrada seja a atenção primária. Tanto assim é que hoje, por exemplo, já aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, você tem a AMP, que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa, que já está instituída na atenção primária. Então, o idoso que é atendido na atenção primária, ele vai ser submetido a uma avaliação mais global e, dependendo da sua necessidade, ele terá o acompanhamento, ele terá um plano terapêutico próprio para ele, que a gente chama de plano terapêutico singular. Isso será acompanhado ali. Se ele tiver uma necessidade mais específica, ele pode ser encaminhado para avaliação em alguns serviços específicos, como a Unidade de Referência de Saúde do Idoso, os CRIs, etc. Né? Se ele for considerado mais frágil, aí sim ele será encaminhado para esses serviços que são mais especializados, e lá ele será monitorado, acompanhado, etc., para tirá-lo dessa condição de fragilidade, para que ele volte para a atenção primária. É isso que é o previsto em termos de atenção, respondendo à sua pergunta. Na prática, funciona assim? Deveria, mas na verdade não. E aí eu te falo via hospital. Né? Hoje, na prática, nós temos duas situações. A maior parte, uma boa parcela, né, uma parcela significativa das pessoas idosas são SUS dependentes. Todo mundo tem direito ao SUS, mas tem uma parcela da população idosa que só tem SUS. E tem uma outra parcela da população idosa que tem saúde suplementar, né, que tem um convênio, ou enquanto trabalhava, porque o filho pôs o pai ou a mãe no convênio, não importa. O que acontece? Conforme a pessoa vai envelhecendo, isso vai encarecendo de uma forma absurda. E aí chega um momento que muitos deles não conseguem mais pagar. Então ele larga o convênio que ele teve durante uma vida aos 80 anos, por exemplo. Tá? Aí ele vai ficar dependendo de quem? Do SUS. O SUS para onde ele nunca foi. Né? Então, o que acontece? Eu estou tendo um aumento do volume de pessoas idosas que procuram o SUS e que precisam de assistência, e isso precisa dar conta. Só que como ele não vai, ou ele às vezes demora para conseguir a consulta, quando ele entra, está tudo bem, mas até muitas vezes ele conseguir o acesso, ele não vai. Quando ele vai? Quando ele passa mal. Tá? Aí qual vai ser a porta de entrada? A pior, o pronto-socorro. Aí ele vai ser avaliado no pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, que, da maioria das vezes, vai mandar para o hospital, que é o pior lugar para o idoso estar, ou o pior lugar para qualquer idoso ficar é o hospital. Depois você conta pra gente por quê? Sim, claro, porque é realmente o pior lugar. Mas aí ele passou mal, ele descompensou, então ele vem na unidade de pronto atendimento, ou no pronto-socorro, e vai para um hospital. Aí no hospital ele vai precisar recompensar para daí fazer a intervenção no problema X que o levou lá. O tempo de internação dele vai ser maior. Por que o hospital é um lugar ruim para o idoso? Porque ele tem uma imunidade diminuída por conta da imunossenescência, ele pode ter complicações das doenças porque ele tem, aí uma coisa faz uma cascata, uma coisa leva a outra. Então, ele pode ter no hospital problemas que ele não teria se não estivesse lá. Desenvolver quadros infecciosos mais graves, a gente tem bactérias multiresistentes no hospital, etc. Então, não é o lugar que ele deve ir. Ele deve ir, é claro, se ele precisar de uma intervenção cirúrgica, se ele tiver um quadro agudo, teve um infarto, é lógico que ele tem que ir para lá, vai ser tratado, vai ser operado. Sim, mas não tem que ser assim. Eu lembro do meu pai já é falecido, mas a lógica do meu pai era no pronto-socorro. Não adiantava falar. Aí falava mal do sistema, essa coisa. Eu falei, pai, por que você está brigando com o mundo? Não, imagina, eu estava com a unha encravada, e aí eu fui lá, e ele achou ruim.
Eu falei, mas eu já tinha caminhado, senhor, eu já tinha marcado consultas, tinha feito isso, tinha posto o senhor na podóloga. Ah, dava em trabalho. Aí, mas estava doendo, então ele vai quando? Quando dói. Quando dói. Então a gente precisa mudar essa cultura. Queixa, atendimento. Eu tenho, para envelhecer melhor, qualquer um, eu tenho que cuidar da minha saúde, acompanhar, né? Não é que assim, não ter doenças. Muito provavelmente você vai ter. O problema não é ter a doença, o problema é ter a doença descontrolada. Então eu tenho que fazer esse acompanhamento durante a vida. Tá? Conforme eu vou envelhecendo, pode ser que eu tenha 1, 2, 3, 4, sei lá. Não importa o número de doenças, mas eu posso ficar muito bem. Tá? Por isso que quando a gente fala envelhecimento, o que significa envelhecimento saudável? É um envelhecimento sem doenças? Difícil. O envelhecimento saudável, entre aspas, hoje em dia é a pessoa estar, apesar de ter doenças, com independência e com autonomia. Mas ela pode ter alguma limitação. Sim, ela mantém a sua autonomia, se adapta às suas limitações e continua vivendo de uma forma independente. É isso que a gente espera para a população em geral. E os serviços precisam também estar, de alguma forma, conectados para garantir isso. E quando eu falo de serviços, eu não falo só de serviços de saúde. Eu falo de serviços de saúde, serviços sociais, serviços urbanos, de mobilidade. Por exemplo, se eu tenho a segunda doença mais prevalente na cidade de São Paulo, e segundo uma apresentação que a gente ouviu essa semana de um médico lá de Newcastle que veio para cá, assim, a primeira doença que será mais prevalente no mundo, né, daqui a alguns anos, será o quê? Doenças osteoarticulares. Elas matam? Não, mas elas incapacitam. Então, se eu não tiver uma cidade, a gente fala, cidade amiga do idoso. São Paulo é uma cidade amiga do idoso? De maneira nenhuma. Isso, mas ela tenta, né? Quer dizer, ela diz que ela está fazendo essa construção. Sim. Uma cidade amiga é uma cidade acessível. Então, eu tenho que ter acessibilidade para todas as pessoas. Não é só para o cadeirante. O cadeirante é o extremo. Tá? É para aquele que anda com a bengala ou que não anda com a bengala, que anda se apoiando, mas que tem dificuldade. Ele tem que chegar onde ele precisa. Eu tenho que garantir que ele possa ir de alguma forma. Então, eu tenho que ter um trabalho que envolva todo mundo, porque é a sociedade que está envelhecendo. E isso é para todo mundo. Okay. A senhora falou do programa Cidades Amigas do Idoso, eu não sei se é exatamente um programa. Eu sei que em São Paulo do OMS, nós temos mais programas, além, por exemplo, da Política Nacional de Saúde do Idoso, que é um nível federal. Em São Paulo nós temos alguns programas específicos de atendimento à população idosa. São Paulo Cidade, São Paulo Estado também pode divergir. Mas ainda esses programas são limitados a nível Brasil, certo? Eu não sei exatamente que programa você está falando, mas eu vou te dar um exemplo. Aqui na cidade, a gente está falando de cuidadores, cuidar, necessidade de cuidar, etc. Aqui na cidade de São Paulo existe o programa PAI, que é o programa de acompanhantes de idosos. A gente vai falar disso mais pela frente. A gente tem um canal no YouTube com quem eu trabalho. Eu fiz esse canal, se chama Vou fazer propaganda. Tá? Fazer Por favor. Ele chama O Que Rola na Geronto. Acessem. Eu convido todo mundo para entrar lá, opinar, dar sugestão, etc. Com quem eu trabalho no canal? Com a Marília Berzinski, assistente social, com o Dr. Sérgio Pascoal, que é médico, com o Carlos Lima, que é psicólogo. Essas 3 pessoas, essas 2 em particular, Marília e Sérgio, eles foram os criadores do programa PAI na Prefeitura de São Paulo. E o Carlos foi o gerente deste programa por muitos anos. Então, eles são as pessoas referências na área do programa PAI, tá? O que é o programa PAI? O programa PAI é um programa de cuidado comunitário. Tá? Então a gente fala acompanhantes de idosos, os acompanhantes nada mais são do que os cuidadores, né? Cuidadores comunitários. E por que chama acompanhante? Porque na época a gente brigava com o Corém. Tinha essa briga com o Corém, que é o meu conselho, né? Não pode ter cuidador, tá? Tem assim, em alguns lugares essa briga existe até hoje, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar. Mas para não ter para que o programa pudesse ser viabilizado, então ele se chamou de acompanhante, Programa de Acompanhantes de Idosos. Então ele tem uma lógica de funcionamento. Então ele é coordenado por uma assistente social, você tem lá uma ou duas pessoas administrativas, você tem 1 ou 2 técnicos de enfermagem para procedimentos que sejam de enfermagem, enfermeiro, e aí você vai ter os
acompanhantes, né? Geralmente, isso pode ter mudado um pouco, mas geralmente cada acompanhante acompanhava até 10 pessoas idosas em determinado território. O que ele faz? Ele faz o trabalho de um cuidador, que é ajudá-lo nas atividades cotidianas ou nas atividades que a gente chama de instrumentais. Então, ajuda a ir no médico, ajuda a fazer compras, sai com ele, caminha, etc. Então, ele ajuda essa pessoa a ter uma vida, entre aspas, mais normal, mas como ele precisa de cuidados, às vezes não tem quem cuide, então o programa garante a ele que ele possa voltar a ter uma vida mais normal. É um programa exitoso, existe há muitos anos, já foi premiado, é um dos programas de cuidados de longa duração que a gente chama, que são essenciais. Da mesma forma, existe o melhor cuidado. Maior cuidado. É lá em Belo Horizonte, muito bom. Também, ele tem uma lógica um pouquinho diferente do pai, mas também trabalha com cuidadores comunitários. Ele é muito ligado mais ao SUS, às unidades de saúde, e tem se expandido, tem um trabalho excelente, e também é referência. Não. Mas a gente tem o pai em São Paulo, maior cuidado em BH. Tem velho no Brasil inteiro. Tem 5.700, mais 5.700 municípios no Brasil. Por que a gente não consegue expandir, sendo que isso é necessário? Porque a gente precisa de vontade política para isso. E a população idosa? A população idosa precisa reivindicar. A população idosa, ela faz a diferença. Nós temos 33 milhões de idosos nesse país, gente. Isso determina quem vai ser governador, presidente, prefeito. A força política da população idosa é muito grande. Ela tem que se fazer valer o seu poder. Quando ela fizer isso, talvez a gente olhe para isso diferente. Não adianta ter um político, uma boa parcela deles, tudo idoso, né? Mas ele não se reconhece idoso. Quando ele fala do idoso, ele fala para o idoso, não para nós, porque ele não se vê idoso. Enquanto a gente continuar com um conjunto de políticos que são idosos e que não se reconhecem idosos, dificilmente a gente vai ter grandes avanços nesse sentido. Agora, cabe a nós, cabe à população cobrar. Eles estão lá porque nós pusemos, então vamos cobrar de quem está lá. Sim, muito bem colocado. É muito importante para a gente discutir o nosso poder de voto, o nosso poder de escolha. Exato. E lembrar daqueles políticos que não se veem como um cidadão, parte da população, que são tratados em hospitais particulares, de extrema tecnologia, caríssimos, e que realmente não utilizam o SUS, que vetam programas que poderiam ser de uma... Vetam cuidadores. Vetam vacina. Então vamos lembrar muito bem na hora de votar, independente, né? Eleição ano que vem, gente. Está chegando, então vamos lembrar muito bem dessa importância do voto, do peso desse voto. Professora, eu queria perguntar para a senhora como que a população, o Augusto, a Dona Maria, que a gente usa, né, muito como exemplo aqui na faculdade, seu João, pode trabalhar como sociedade para cuidar da pessoa idosa? Eu acho que cada um no seu território, eu acho que se a gente primeiro trabalhar tentando entender onde eles estão, é a primeira coisa. Eu preciso saber onde essas pessoas estão. Eu preciso saber se essas pessoas elas estão residindo sozinhas ou residindo com outras pessoas. Os que residem com outras pessoas mais jovens, né, que têm filhos e netos mais jovens ou que têm acesso a isso de uma forma mais fácil, normalmente, entre aspas, podem estar mais assistidos. Mas aqui em São Paulo eu tenho quase metade da população idosa e eu tenho 2.023.000 idosos em São Paulo, segundo o censo. É muita gente. Quase metade dessa população ou mora sozinha ou mora só com idosos na casa, tá? Então, é uma população que ela pode ser mais vulnerável. Não quer dizer que morar sozinha não é um problema. As pessoas... eu só preciso pensar que eu tenho que adaptar a casa para algumas coisas, né? Eu brinco que é aquela história, né? Eu continuo mantendo as coisas no armário lá em cima e para pegar eu pego o banquinho e seguro na porta da geladeira para subir. Aí cai, se arrebenta e não tem ninguém em casa, ela vai ser vista quanto tempo depois, né? E às vezes morre por causa disso. Não porque caiu necessariamente, mas porque demorou para ser atendida, não tinha ninguém lá, o telefone ficou em outro lugar. Então tem algumas coisas assim. Eu moro sozinha.
Então, assim, tem algumas coisas que você tem que fazer. Por exemplo, o celular anda sempre com você. Né? Se eu cair no banheiro, o celular está lá. Eu consigo ligar para alguém e chamar ajuda se eu me machucar, quebrar a perna, quebrar o quadril, por exemplo. Então, assim, eu tenho que criar alguns mecanismos que são protetores para mim, mas posso continuar, enquanto eu tiver independência e autonomia, posso continuar morando sozinha, isso não é um problema, tá? O problema de morar sozinha é quando isso não é uma escolha, né? É quando eu moro e eu não escolhi fazer isso. Aí pode ser que eu precise de ajuda e eu não a tenha. Então, existe uma parcela boa da população em São Paulo que reside sozinha, que não fez por escolha. Então, a gente precisa trabalhar. Então, eu, enquanto sociedade, eu tenho que começar a olhar para isso. Eu tenho que começar a enxergar isso. Então, e não ignorar. Tá? Então, assim, eu começo a enxergar um monte de idosos, vamos entender onde eles estão, vamos entender o que eles precisam. Eles precisam de alguma coisa? Vamos chamá-los para conversar, vamos ouvi-los, vamos ver o que eles, qual é a opinião deles. Eles vão nos ensinar muita coisa. Tá? Então, como eu falei, né, eu trabalhei a vida inteira com idosos por escolha. E eu acho que eu construo tudo que eu aprendi, uma boa parcela do que eu aprendi na vida, como vida, foi com eles. Tá? Por quê? Porque eles já viveram. Então, quando o idoso fala para você, assim, quando nessa aquela discussão, tem uns jovens, às vezes não gostam, que vão falar alguma coisa, chega cheio de opinião, o idoso olha para ele e fala, não adianta, né? Aí ele fica bravo, porque diz que hoje eu sou velha, gente. Aí eu entendo quando eles falam isso, que é assim, você já passou por isso 80 vezes diferentes. Você já tentou de um jeito, de outro, de outro, de outro, de outro. Você sabe que por esse caminho não vai dar certo. Pode ser que ele tenha uma outra ideia, mas nesse caminho especificamente, talvez não dê certo. Mas se você sentar com ele e conversar, pode ser que você aprimore a sua ideia. E aí, juntos, vocês vão fazer uma construção melhor. O problema é que as pessoas não conversam. As pessoas não ouvem as pessoas mais velhas. Não tem essa troca. A gente fala tanto de intergeracionalidade, etc. Essa construção precisa ser feita. Hoje em dia, o que a gente vê? Com muita frequência, vai no restaurante, domingo. Você vê a avó na ponta da mesa, sozinha. E todo mundo, ou alguns conversando, e todo mundo no celular. Aí eu fico olhando e falo, acho que o que ela está pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Que família que eu construí? Então, acho que é um pouco isso, né? A gente fica tão preocupado com as redes sociais, com as mídias sociais. Rede social é o mundo que a gente vive, mas toma cuidado. A rede que você tem no virtual, no real, nem sempre ela é verdadeira. Você só percebe isso quando você de verdade precisa. Quando a sua conexão é só virtual, toma cuidado. Essa coisa do face-to-face, né, do olho no olho, do conversar, do humano com o humano, ela faz absoluta diferença para uma sociedade que envelhece. Você tem um trabalho importante que é feito em Harvard, que acompanha as pessoas há 75 anos. Já mudaram, claro, os coordenadores já morreram, foram trocando com o passar do tempo e tal. A conclusão mais importante que eles chegaram é que as pessoas atingem as idades mais longevas, com melhor qualidade de vida, quando elas têm amigos. Amigos reais. Então, assim, você não precisa ter muitos amigos. Tenha um, tenha dois, não importa. Amigo de verdade. Isso vai fazer a diferença em você alcançar uma idade mais longeva com real qualidade. É isso que eu acho que eu queria que a gente pudesse pensar. Eu sou suspeito, que eu quero o meu envelhecimento sem os tapetinhos, sem as coisas no alto e com os meus amigos, que são incríveis. Eu até comentei com a senhora fora do ar sobre o Recanto Arco-Íris. Amigos, não morreu a ideia ainda, hein? Por favor, conto com vocês. Professora, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que eu faço para todos os nossos convidados, que é sobre memória, que é um pouquinho do centro de memória. Eu queria saber o que memória significa para você. Para mim, a memória é a construção da história, não da sua história, mas da história, também da sua história, mas não só da sua. Na hora que você junta a sua memória com a memória dos outros, você constrói a memória do local onde você está, da cidade que você vive, do país que você vive. Então, a memória é essencial para que a gente tenha a construção da sociedade. Agora, eu sempre brinco que o brasileiro tem uma memória curta, tá? E a gente tem que trabalhar por isso.
A gente não valoriza as coisas históricas, a gente deixa para lá e perder a memória é muito ruim, não só fisicamente falando, mas perder a memória histórica da questão é muito ruim. Então, por exemplo, quando eu brinquei não, mas quando a gente falou aqui no começo da história da criação da USP Leste, do curso de Geronto, isso teve um significado histórico. É a primeira vez que isso foi feito na história do país, olhando uma população que envelhece rapidamente. Então, isso faz parte de uma construção dentro da própria universidade. Isso vai ficar como um registro histórico, sei lá por quanto tempo, né? Mas as pessoas não sabem. Né? As pessoas não sabem, não pensam. Então, ter a memória é conseguir conectar o tempo, o passado, o presente e o futuro. Quando eu não tenho essa memória, eu pingo aqui, aqui, e eu não construo uma linha do tempo. Isso é muito ruim. Eu acho que esse espaço criado aqui, ele é muito importante. Tá? Ele é muito importante para que a gente realmente consiga construir uma sociedade melhor. Sem dúvida. Professora, infelizmente estamos caminhando para o fim. Não. E eu queria saber da senhora um pouquinho, só para a gente terminar, fala para a gente sobre o seu canal do YouTube que a senhora participa, que é o que rola na Geronto, e também o grupo Velhices Cidadãs. Tá. Então, eu vou começar a investir, tá? O Grupo Velhices Cidadãs hoje, ele nasceu de um grupo que nós organizamos que se chamava Velhice Não é Doença. Por quê? O Jornal da USP acabou de fazer uma reportagem sobre o CID-11, né? Que é o Código Internacional de Doenças 11 que foi lançado. Que mudou, ampliou, etc, etc. Para isso ser lançado, né, aqui a faculdade ela tinha um centro de referência para isso, etc. Para isso ser lançado, tem um trabalho de muito tempo, de muitos anos, muita gente, o mundo inteiro, para classificar as doenças, as incapacidades e tudo mais. Bom, nós tínhamos o CID-10, que ficou aí, acho, mais 10 anos, etc. Depois vinha o CID-11. O CID-11 foi aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde, se eu não me engano, em 2020. Isso, acho que era 2020. Então, muita gente discutiu, aprovou, etc, etc. Aí um dia nós estávamos no canal, que rola que eu vou falar daqui a pouquinho, nós estávamos fazendo uma gravação com uma pessoa convidada, e essa pessoa convidada comentou no canal. Então, a Assembleia Mundial de Saúde aprovou a CID-11, etc., e colocou um código MG 34, agora não vou lembrar, isso estava fresco na minha cabeça por muito tempo, agora não lembro, que é velhice. Eu falei, como é que é? Tem um código lá aprovado, velhice. Eu falei, como assim? Vai ter um código. O que é o CID? O CID classifica as doenças. E aí, então, por exemplo, você vai no médico, ele te dá um atestado, ele põe lá F11-2, qualquer coisa. Isso tem um significado, né? Um significado em termos de saúde. Isso significa uma doença X, Y, Z. Ponto. Tá? Que vai te dar um atestado, que vai te dar licença, etc. E em cima disso, você trabalha o mundo, né? O que acontece mais em termos de doenças aqui, ali, que serviços que eu preciso. Então, eu organizo o sistema de saúde, principalmente, em torno disso, em torno das doenças que ocorrem. Muito bem. Eu falei, como é que é? Eles puseram um código para velhice? Como assim? Não, sim, mas já foi aprovado. Foi assim, foi uma conversa, né? Quando acabou a gravação, na gravação ficou pouca coisa, mas quando acabou a gravação, eu fui conversar com ele e falei, como é que é? Explica melhor essa história. Ele falou, não, já está aprovado, isso vai sair, vai ser publicado, isso vai entrar no ar, já decidiram, a Assembleia Mundial de Saúde já aprovou e tal. Eu falei, isso é absurdo. Como é que é isso? Como é que você pode pôr um código? Quer dizer assim, eu vou morrer de velhice, tá? Eu vou morrer velho, mas não quer dizer que eu vou morrer de velhice. Tá errado. Aí, em cima disso, se você puser velhice, o que ele tem? Ele é velho. Então eu não trato, eu não cuido, eu não faço nada porque eu estou dizendo que ele é velho. Isso é um absurdo. Com certeza. Né? E aí, eu fiquei bastante incomodada, e aí a gente discutiu no canal, aí nós falamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eu liguei para ele e falei, o Dr. Carlos Errara, né? Eu falei, Carlos, você está sabendo disso? Não. Aí eu liguei para o Dr. Kalash, Alexandre Kalash, né, que foi da OMS, etc.
Falei, cara, você está sabendo disso? Não. Eu falei, como você não está sabendo disso? Você conhece todo mundo? Aí eu falei, mas ninguém sabia. Eu falei, bom, gente, isso é um absurdo. Aí a gente criou um movimento, tá? Para... o movimento era Velhice Não É Doença. Então a gente criou esse movimento, começou no canal, aí ele foi crescendo, se tornou um movimento internacional, fizemos um monte de coisa, um barulho enorme. Quando chegou em final de 22, a gente achou que não, ele ia publicar em 23, né? A gente achou que não, ou 21, 22, sei lá, assim, chegou em dezembro, não tinha tido resposta, falei, gente, bom, né, a gente vai ter que brigar depois. Aí a OMS voltou atrás, e ela tirou o código da CID. Então, essa briga, que foi uma briga da sociedade, né, nós todos lá, gerou a retirada do código, que daí mudou de velhice para envelhecimento intrínseco, para tal, mas saiu a velhice do CID. Então, o CID 11 não tem velhice, tá? Aí, esse grupo trabalhou, ficou muito junto nessa lógica, não sei o quê, e aí a gente mudou o nome, a gente falou assim, bom, gente, a gente trabalhou bem juntos, então vamos agora a velhice não é doença, não precisa mais, porque já conseguimos. Então, ele passou a ser Velhice Cidadãs. Então, ele foi nominado Velhice Cidadãs, e aí ele começou a trabalhar com outras questões, uma delas foi o combate ao preconceito contra os idosos, e o produto que a gente conseguiu agora, depois de algum tempo, é a publicação do pequeno manual antidadismo, né? Ele vai ser lançado agora, né? Ele está em fase de publicação, vai ser lançado, era para ter sido lançado no Congresso, teve um atraso, vai ser lançado agora. Tá? Então, esse é um movimento da sociedade civil de pessoas interessadas na área do envelhecimento que se juntam para causas específicas. E o canal nasceu da vontade, assim, nós éramos amigos, como eu comentei, eu, Marília, Sérgio e Carlos, em 2019, antes da pandemia, eles tinham se aposentado, eu ainda não me aposentei, mas nós trabalhávamos assim juntos muito tempo, por várias coisas e tal, e a gente tinha essa vontade de fazer uma coisa diferente. Aí nós criamos o canal. Por que ele chama O Que Rola na Geronto? Porque a gente tenta trazer os assuntos que envolvem envelhecimento que estão mais em voga, que a gente ouviu falar. Assim, o objetivo especial do canal é atualizar as pessoas em relação a temas relacionados à questão do envelhecimento e combater as fake news. Por quê? Porque a gente tem, hoje no mundo digital, você tem notícias em todo lugar, né? Verdadeiras ou não verdadeiras, e os filtros são muito difíceis, né? Muitas vezes você vê divulgadas notícias que são irreais muito facilmente. Então, a gente tem essa preocupação, principalmente para a população idosa. Então, os temas que a gente discute ou são para atualizar ou são para esclarecer, tá? Então, eu convido vocês, se chama @ Que Rola na Geronto, é um canal do YouTube, também está no Facebook, no Instagram, mas vejam no YouTube que é melhor. Recentemente a gente se surpreendeu, a gente fez uma entrevista falando da vacina do herpes zoster, que vai ser liberada para o SUS agora, graças a Deus, que foi descoberto que ela tinha uma relação com a prevenção ou com a postergação dos quadros de demência. Gente, isso viralizou, nós conseguimos, em menos de uma semana, mais de 150 mil visualizações, o que estourou o canal, assim, para a gente foi ótimo. Mas mostra que as pessoas estão em busca de informações, principalmente na questão da demência, do cuidado com a demência, elas estão preocupadas como é que vai ser o seu futuro, né? Então eu convido vocês, sugiram lá o que vocês querem ouvir, a gente vai atrás e tenta trazer, vai ser um prazer. Professora, muito obrigada. E a gente vai colocar também todos os links, vamos tentar colocar na descrição do vídeo, do episódio, tanto do O que rola na Geronto, Cidades Cidadãs, Velhice Cidadãs, desculpa. Nós também, o Estudo Sabe, correto? Vamos colocar tudo lá, e para quem quiser, quem precisar de acesso, não deixe de acessar não, é muito bacana. Eu queria agradecer muito a presença da senhora. Eu que agradeço, querido, foi ótimo. A gente poderia ficar aqui até os 100 anos. Eu acho que as pessoas vão ficar cansadas. Com certeza, então é por isso que a gente, né, vamos parar por aqui, enquanto a gente está novinho ainda, mas agradecer muito a senhora. Eu que agradeço. Pela presença, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que nos assistem depois, agradecer a professora Cris Marques, que cuida do Centro de Memória, que faz esse canal possível, e lembrar a todas as pessoas que nos acompanham, que a gente lembra todo final de episódio. A USP, esse espaço, ele é público, então ocupem,
que vocês precisarem de dúvidas, mandem para a gente, ocupem esses espaços públicos que são feitos para vocês. Às vezes, muitas vezes parece que não são feitos para uma determinada população, mas venham com a gente brigar, venham com a gente correr atrás, porque o espaço é sim para você. Vamos brigar por cotas trans, hoje nós já temos a cota de raça, que é muito importante, cota indígena, e a gente continua brigando por mais cotas e para que todas as pessoas, todos os corpos ocupem esse espaço. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado você e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.